todos. Pessoal, desculpa que eu estou um pouco sem voz, então eu pedi para colocar o microfone, normalmente a gente não usa, mas ontem estava sem nenhuma voz, acho que Deus abençoou, pelo menos voltou um pouquinho. Só quero contar um pouco a ideia da nossa aula de hoje. Sejam todos bem-vindos. O Eric me ligou, perguntou se poderia fazer uma aula especial de judaísmo focado em business, né? A gente olhar um pouco qual é a visão judaica em relação a negócios em geral, dignidade nos negócios, e qual é a maneira da Torá, né, da Bíblia judaica, de enxergar para isso. Então eu dei para ele a ideia da gente unir o nosso grupo semanal, que nós já temos aqui dos Judeus da Faculdade, que a gente debate um tema diferente a cada semana, junto com vocês. Então sejam muito bem-vindos e espero que as dúvidas possam ser esclarecidas. Eu preparei alguns pontos para abordar, vou abordar eles resumidamente, e depois, quem tiver qualquer pergunta, qualquer questão, está totalmente convidado a participar e a perguntar. Sejam bem-vindos também os professores, o Ito e o João, que vieram também participar, nos honrar com a sua presença. Em primeiro lugar, eu preparei 7 pontos, vou falar eles rapidamente, mas que eu acho que eles são a base de toda a visão judaica em relação ao trabalho. Sempre o judeu sempre foi muito associado ao dinheiro, né? Tem até um livro bem grosso, famoso, que se chama Os Judeus, o Dinheiro e o Mundo, que sempre o judeu de alguma forma estava relacionado com o dinheiro. Infelizmente isso levou até muito antissemitismo em alguns casos, de muita gente sempre achar que os judeus manipulavam e manipulam as coisas para conseguir o dinheiro. Só que quando você lê naquele livro, ele nem é um livro religioso, ele mostra como isso foi uma necessidade pelas perseguições que o povo judeu sempre sofreu. De uma forma ou de outra, sempre nós precisávamos estar achando alguma forma diferente de fazer dinheiro, seja através de bancos, seja através de artesanato e outras formas de business. E com isso realmente acabou ajudando de certa forma a criatividade judaica nesse ramo também. Mas é óbvio que existem judeus pobres e judeus ricos, como qualquer outra parte da humanidade. E graças a Deus nós temos muitas instituições dentro da comunidade que se esforçam para ajudar essas pessoas menos favorecidas. Então, de uma forma geral, realmente tem bastante ajuda para quem tem menos. Hoje eu queria focar 7 pontos como o judaísmo olha para negócios em geral. Então eu vou começar com o ponto número 1. Uma das bases do judaísmo, que nisso ele se difere, na minha visão, de algumas outras religiões e filosofias, é que dinheiro não é uma coisa ruim. Mundo material não é uma contradição com prazer espiritual. Isso parece um detalhe pequeno, mas eu acho que faz toda a diferença na maneira judaica de encarar a vida. Nós não olhamos que riqueza ou prazeres mundanos atrapalha a pessoa de atingir a sua missão na vida. Existem algumas tradições, algumas religiões que acreditam que quanto mais a pessoa se isola do mundo material, mais espiritual ele vira, mais divino ele fica. Então o ideal seria uma pessoa talvez doar todo o seu dinheiro, ou até mesmo se isolar de qualquer prazer mundano, fazer abstinência, ir para algum tipo de exílio espiritual. O judaísmo não acredita e nunca acreditou nisso. Na visão da Torá, o sucesso material ele pode acompanhar o sucesso espiritual. Isso não significa que uma pessoa precisa ser rico para ser bem visto aos olhos de Deus. Mas significa sim que ele não deve se boicotar, ele deve aproveitar todas as oportunidades que a vida lhe dá para atingir esse sucesso material. Isso faz uma grande diferença, na minha opinião, em todo o approach judaico em relação ao dinheiro, em relação aos negócios em geral. Nunca o dinheiro é a prioridade, mas ao mesmo tempo ele é super importante para conseguirmos construir aquilo que a gente quer construir. Então pega um exemplo, o primeiro judeu, de acordo com a Torá, Abrão, né? Abraham Avinu em hebraico. Abrão, ele foi um homem que negou a idolatria dos seus pais, descobriu o monoteísmo, e ele começou realmente a divulgar pelo mundo que ele acreditava apenas em um Deus. E ele era muito pobre. Acontece uma história, nós lemos isso semana passada na Torá, que ele vai para o Egito, e o faraó acaba
doando e enriquecendo muito o Abrão. E ele se torna um homem milionário para sua época. Então a gente já vê que de alguma forma ou de outra, Abrão ele atingiu não apenas um sucesso espiritual, mas também um sucesso financeiro, que inclusive ele usava esse sucesso para aproximar pessoas do seu ideal. Então ele convidava a gente em casa, ele tinha bastante convidados, e esses convidados ele conversava com eles, convencia eles que existia apenas um Deus. Então é interessante você ver essa mescla no primeiro judeu entre sucesso material e também espiritual. No decorrer da história você vai encontrar muitos personagens do judaísmo que foram extremamente pobres e apesar disso se conectaram a Deus, e outros que tiveram grande sucesso material e apesar disso também se conectaram a Deus. Então, de uma forma geral, e com isso eu termino o primeiro ponto, o Talmud diz que o teste da riqueza é mais difícil do que o teste da pobreza. O teste da pobreza é muito difícil, uma pessoa ter problemas financeiros, às vezes até de saúde devido a isso e outras coisas assim, e continuar acreditando em Deus. Mas uma pessoa ter muita abundância e fartura material, e mesmo assim não se perder em prazeres mundanos, é um teste ainda mais difícil pelo fato dele ter mais opção, digamos assim, na vida, e ele saber administrar esse dinheiro, inclusive distribuir para a caridade, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Ponto número 2. Ponto 1 tá claro? Se alguém quiser... Eu vou deixar perguntas para o final, tá bom? Quem quiser perguntar. Ponto número 2. Apesar disso, é muito claro na lei judaica, no código de leis do judaísmo, que nunca a pessoa deve fazer o business o principal da sua vida. Não importa o seu cargo de empregado, de patrão, ou artístico, seja lá qual for, nunca a sua profissão deve ser mais importante do que os seus valores espirituais e familiares. Uma pequena historinha que eu me lembrei agora, teve um judeu que ele foi preso na Sibéria por divulgar o judaísmo, era proibido naquela época, no comunismo. Ele acabou sendo levado à Sibéria e ficou mais de 10 anos fazendo trabalho forçado. Mas ele era um judeu muito alegre, ele se chamava Rabino Mendel Futterfass, e ele estava preso na cela com outros indivíduos, não judeus. Um era engenheiro, outro era médico, outro era advogado. E eles estavam sempre deprê, né? Estavam sempre tristes, e o Rabino estava sempre alegre. Uma vez perguntaram, Rabino, como o senhor consegue ficar sempre alegre nessa situação que a gente está aqui na Sibéria? E ele respondeu, por que vocês estão tristes? Então o médico falou, olha, eu era um médico famoso, meu prazer na vida era curar doentes, eu ganhava muito dinheiro com isso também, e aqui eu não posso exercer a minha função. Advogado, por que você está triste? Eu também era um advogado famoso, defendia causas, era o prazer da minha vida, hoje eu preciso ficar parado. Perguntou para o terceiro, engenheiro, eu construía prédios maravilhosos, arquiteturas bonitas, e aqui eu não consigo exercer a minha função. E ele perguntou, Rabino, e você? O que você fazia? Ele falou, olha, antes eu era um judeu que servia a Deus, e aqui eu continuo um judeu que servia a Deus, então eu não perdi a minha profissão. Então, de alguma forma, essa pequena anedota que aconteceu, eu acho que ela mostra um detalhe importante na nossa vida. Claro que a profissão e o mundo profissional é super importante nos dias de hoje, para você conseguir um conforto material e realizar os seus desejos. Porém, nunca esquecer as prioridades. Quer dizer, além da tua profissão, existe alguém aí, e esse alguém, se não for alimentado, causa um vazio muito grande. Então a Torá acha, o segundo ponto, que a profissão é muito importante, mas não é o principal da sua vida. Por isso, nunca coloque toda a tua ênfase nos negócios. Guarda um tempo, no nosso caso, para ir na sinagoga, para sair com os amigos, para cuidar dos valores da família. Quer dizer, nunca vira um workaholic ao nível que você faz disso uma idolatria. Quer dizer, como se o trabalho fosse o principal. Principalmente porque nós acreditamos, e com isso eu já pego o link para o terceiro ponto, que a bênção dos negócios não está nas nossas mãos. O que está nas nossas mãos, e deve estar nas nossas mãos, é se esforçar muito, estudar muito, trabalhar, faz a tua parte. Mas isso na Kabbalah, né, que é a parte mística judaica, se chama Keli. Keli quer dizer um recipiente. Tudo que você está fazendo é um recipiente para receber a bênção divina. Por isso nós vemos que tem pessoas que trabalham pra caramba e não conseguem virar milionários. Tem algumas pessoas que aparentemente trabalharam menos, mas tiveram sorte na vida, como a gente fala, e andou, certo? Quer dizer, fluiu e ele conseguiu ganhar muito.
Isso não está nas nossas mãos, nem estou aqui para tentar explicar os caminhos de Deus, por que alguns dão certo e outros não dão certo, mas ter a certeza que todo o nosso trabalho é uma parte importante, é uma mitzvah, é um mandamento judaico trabalhar e não ficar sentado em casa esperando, mas ao mesmo tempo saber que a bênção e o principal depende da bênção divina, quer dizer, como que Deus vai abençoar os seus negócios. Isso me lembra uma pequena historinha, que uma vez tinha um judeu desempregado, e por algum motivo ele não se dava bem em nenhum negócio, era mandado embora, e ele jogava na loteria todos os dias, né? Tem muita gente que esse é o business dele. Ele ia lá, 9 vezes por dia ele estava lá na casa lotérica, raspadinha, nunca ganhou nada. Belo dia, ele deixou o bilhete lá em casa, e a esposa viu que ele ganhou na Mega Sena, ficou milionário. E ela não sabia como contar isso para o marido, porque o marido já estava numa idade mais avançada. Falou assim, meu marido descobrir que ele ganhou na loteria, ele vai ter uma parada cardíaca e não vai adiantar nada. Vou para o rabino. Ela vai para o rabino, leva o bilhete, fala, rabino, eu estou com um grande problema, meu marido ganhou na loteria, mas eu não sei como dar para ele essa notícia, ele vai morrer. O rabino falou, para isso tem os rabinos, deixa comigo, deixa esse bilhetinho aqui comigo, manda teu marido vir hoje no final do dia para a sinagoga, ele vai conversar comigo, vamos dar um jeito. Aproveitar dar de minha água, quero um golinho de água. Ele vai para a sinagoga, rabino, eu vim aqui, minha esposa pediu para eu vir até aqui. Fala uma coisa, Moishe, chamava Moishe. Me fala uma coisa. O que você faz para viver? Rabino, tá péssimo, estou desempregado faz muito tempo. Mas você está conseguindo sustentar a tua família? Não, Rabino, está muito, muito difícil. Não tem um tostão no bolso. Mas, Moishe, você já pensou talvez em jogar na loteria? Seria uma boa ideia. Rabino, que loteria? Quem ganha na loteria? Um judeu como eu não ganha na loteria. Sempre ganha alguém lá do Maranhão, alguém lá de Tocantins, alguém lá de Minas. Eu nunca conheci ninguém ganhando. Eu nunca ganhei na loteria. Rabino, eu não... Mas, Moishe, tenta. Ele falou, Rabino, mas eu já tento. Eu jogo todos os dias na loteria e nunca ganhei nada. Não tem jeito. Eu não vou ganhar na loteria. O Rabino falou assim, Moishe, se eu te falar que hoje você ganha na loteria, tá 260 milhões na loteria, você vai ganhar. Rabino, chega. Se eu ganhar hoje na loteria, metade é seu. Metade é seu. O Rabino tirou o bilhete do bolso. Falou, Moishe, você ganhou na loteria. Essa pequena anedota, né? Ela mostra um pouco esse humor judaico em relação ao dinheiro. Mas de qualquer forma, muita gente acaba levando o lado, né, de achar que vai jogar na loteria. Faz parte, pode jogar, nada contra. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem que se esforçar, tem que fazer o máximo de si, mas saber que a bênção, ela vem de cima, ela não está nas nossas mãos. E com isso eu queria entrar no terceiro ponto, que é providência divina. Uma das bases do judaísmo é saber que tudo que acontece no nosso dia, apesar que nós temos o livre-arbítrio, existe uma providência divina cuidando de cada detalhe. Então às vezes você pega o telefone, você liga para um cliente, e você fez tudo certinho. Só que o cara estava de mau humor hoje, brigou com a esposa, não quer nem te atender, fala, volta daqui a um mês. O que você podia fazer a respeito? Nada. Às vezes você estava super programado, acordou cedo, fez tudo bonitinho, foi lá, nada deu certo. E às vezes o contrário. A gente saber brincar com essa providência divina faz parte muito do humor judaico e ajuda muito até no autoestima da pessoa. Claro que você vai se esforçar e fazer o máximo, mas ter a certeza e a humildade de saber que a maioria dos fatores não estão nas nossas mãos. Se você acha que isso é o acaso, às vezes você vai ficar com muita raiva desse acaso. Mas se você acredita que existe um Deus benevolente, um Deus bondoso, não sempre a gente vê essa bondade divina. Eu diria que muitas vezes a gente não consegue perceber essa bondade divina. Mas acreditar que Deus é bom, e faz parte da fé judaica que Deus é bom,
leva a pessoa a entender que muitas vezes, apesar de não ter dado certo esse business, não ter dado certo essa ligação, não ter tido sucesso naquele caso, a longo prazo, isso pode e deve levar ao verdadeiro sucesso que foi programado para você. Então, acreditar na providência divina e ter essa humildade é o passo número 3, que eu acho que sempre acompanhou o nosso povo. Você vai trabalhar, você vai se esforçar, mas você nunca vai ficar com raiva de que o seu trabalho não está andando exatamente do jeito que você queria. Ponto número 4, que eu acho que tem a ver com o tema que o Eric pediu. Honestidade nos negócios. É algo muito polêmico, eu acho que principalmente no mundo de hoje, né? Porque a gente vê, principalmente acompanhando o que está acontecendo no Brasil, e tanta gente falando, não, num país assim não dá para ganhar muito dinheiro honestamente, né? Sempre precisa dar um jeitinho brasileiro para conseguir as coisas. E eu, particularmente, sempre fui muito contra esse pensamento, apesar que muita gente acha que é algo válido, porque afinal cobra muitos impostos, e afinal, a longo prazo, uma pessoa que ela se comporta de uma forma desonesta nos negócios, e eu não estou querendo agora nesse momento pensar em ninguém específico e nem acusar ninguém, porque você vai encontrar judeus ou não judeus que se comportam ou se comportaram dessa forma nos business, eu não acredito que isso possa levar a uma felicidade pessoal a longo prazo. Em primeiro lugar, porque a pessoa está se enganando. Quer dizer, ele pode estar roubando de todo mundo, mas no fundo, ele não vai dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, sabendo que ele conseguiu esse dinheiro através da desonestidade. E que valores ele vai ensinar para os filhos, né? Na hora que vai falar, filho, isso pode, aquilo não pode, se ele próprio sabe que está burlando tudo para um outro fim. Por isso, a lei judaica é super clara, eu queria deixar isso claro. Pode ser que tem pessoas que não se comportem assim, mas o Talmud sempre valorizou a honestidade nos negócios como a maior prova da dignidade de uma pessoa. É muito fácil o cara ser justo na sinagoga. Tá lá rezando, naquele clima, naquela situação. A hora que o bicho pega é nos negócios. Na hora que tem competição, na hora que tem concorrência, na hora que tem... Eu não estou falando para ser bobo nos negócios. Saber negociar, muito bom. Saber jogar o jogo dos business, claro que precisa saber. Isso aqui faz parte da técnica de negociação. Mas ao mesmo tempo, não burlar a lei e não sacanear ninguém, falando claramente, nem sócios, nem outras pessoas, isso é algo fundamental. O Talmud diz que a primeira pergunta que fazem para a alma ao falecer, quando a pessoa ela vai embora do mundo, o judaísmo acredita numa continuação da vida no mundo vindouro, tanto para judeus como para não judeus, a alma chega lá em cima e Deus pergunta para ela, pergunta número 1, você foi honesto nos negócios? Primeira pergunta, assim está no Talmud. Depois tem algumas outras perguntas, mas a primeira pergunta é se a pessoa ela teve honestidade. Por isso, eu não sei se vocês sabem, mas é algo muito interessante de estudar. Parece que hoje as escolas da Coreia do Sul adotaram trechos do Talmud que falam sobre negócios. Existem 3 tratados do Talmud, são os mais complexos, os mais interessantes, na minha opinião, que eles, muito antes, na minha opinião, de outras constituições, entraram em mínimos detalhes de leis de negócios, de empréstimo, de compra e venda, de sociedade. E é muito legal, até para atiçar a nossa lógica, eu sei que até na São Francisco tem um curso disso, quer dizer, tem várias faculdades que usam um pouco do direito talmúdico, porque você realmente encontra no judaísmo que isso sempre foi algo primordial. Não é uma fé cega em Deus e acabou. Quer dizer, por exemplo, já que eu vou doar para o templo, eu posso fazer o que eu bem quiser. Não, não é assim. O mais importante é a honestidade nos negócios. Inclusive, pelo que eu falei antes, da bênção divina. Se você está esperando que Deus abençoe os teus negócios, se você está esperando e acreditando que vai vir uma energia espiritual, seja justo com ele, seja justo com as pessoas, que não existe método melhor para atrair essa energia divina do que você estar com a consciência limpa e saber que está fazendo tudo direitinho. Ponto número 5. Vamos aprofundar um pouco mais agora. Depois eu abro para perguntas. Ponto número 5 é a importância do próprio trabalho. Deixa eu tentar me explicar. Uma das perguntas mais legais que eu encontrei na Kabbalah nos conta a seguinte questão. Por que Deus inventou o mundo de tal maneira que nós precisamos ralar tanto para viver? Já pensaram nessa pergunta? Se Deus é tão bondoso, o que ele deveria? Faz um mundo de boa, todo mundo no Caribe, tomando um coquinho, um esquinho, fica lá de boa. E Deus vai dar um jeito de sustentar todo mundo.
Se ele é tão bondoso, por que ele não deu tudo grátis? Porque ele inventou que precisa trabalhar para viver. E tem várias frases no judaísmo. Você vai trabalhar 6 dias e no 7º você vai descansar. Adam la'amal yivaledu, o homem nasceu para o trabalho. Ou mesmo naquela história do Adão e Eva, quem conhece, Deus falou para o Adão, agora, para você conseguir ganhar o seu sustento, você vai precisar se esforçar muito. Por quê? Se Deus é tão bondoso, faz uma vida boa. E a Kabbalah nos dá aqui uma resposta muito, muito interessante. Existe um conceito, que hoje é muito usado até na psicologia moderna, que se chama em aramaico, Nahama de Kisufa, o pão da vergonha. O cérebro humano, ele não fica feliz e satisfeito com algo que ele conseguiu fácil. Todo mundo gosta de sushi na faixa. Todo mundo gosta de coisa grátis. Mas esse gostar, ele é muito superficial. Lá dentro, tem um lugar no teu coração e na tua mente que você está ficando envergonhado por ter ganho algo sem merecer. Onde isso se expressa? Pode tentar perceber na nossa vida. Quando você fica relax, aí você vai lá, daí ficar o dia inteiro assistindo Netflix, deitado no sofá. No começo é gostoso. Chega uma hora que a pessoa começa a se perguntar, para isso que eu sirvo? Para isso eu estou aqui? Quer dizer, vem um vazio lá de dentro que sabe que nós não estamos aqui simplesmente para receber, receber, receber. Ou seja, a pessoa valoriza algo que ela trabalhou, algo que ela se esforçou. Por isso, hoje tem pesquisas que mostram que pessoas que ganharam muito dinheiro numa herança, por exemplo, dos pais, ou na loteria, eles gastam esse dinheiro muito rápido, porque eles não sabem valorizar. Peguem outros aspectos na vida, né? Amizades, namoros. Quando a coisa é muito fácil, a pessoa, ela acaba desvalorizando. Mas calma, não termina por aí. Por quê? Olha como que o Hassidismo, que ele questiona a Kabbalah, ele vai mais longe, ele fala assim, quem criou essa natureza no cérebro humano? Na nossa fé, Deus. Deus criou que o cérebro humano não fica satisfeito com coisas grátis. Por quê? A pergunta volta para o lugar. Por que Deus nos criou de tal maneira que a gente não valoriza o grátis? Ele deveria ter feito um mundo que tudo é grátis e deixa a gente ficar feliz com isso. Aqui vem a resposta final que eu quero que vocês peguem nesse 5º ponto. Se Deus tivesse feito um mundo barato, um mundo que a gente ganha tudo grátis, seria gostoso, seria maravilhoso, mas faltaria uma coisa. Nós nunca sentiríamos o prazer de ser criadores, apenas criaturas. Uma criatura é alguém que apenas suga, apenas recebe. O prazer de receber é sempre limitado. Tem um limite quanto você pode receber. Mais, e mais, e mais. Por isso que a gente vê, a maioria das coisas na vida enjoa, certo? Quanto você comer, você consegue comer um bife e batata frita todo dia. Pode ser muito gostoso, mas enjoa. Por quê? Porque a capacidade de receber, sendo que nós somos limitados, ela também é limitada. A única capacidade ilimitada é da criação. Quando alguém pega o prazer por criar, é tão gostoso, é tão incrível, porque ele está sendo sócio de Deus na própria criação do mundo. Então, em outras palavras, a Kabbalah quer dizer assim, o motivo verdadeiro, vocês vão ver a parte prática que eu quero chegar. O motivo que a gente trabalha, pessoal, não é porque Deus é chato e não quis dar um mundo grátis pra gente. É porque Ele quis nos tornar sócios da própria criação. Por isso, agora falando um ponto bem prático. Quando você vai escolher o teu trabalho na vida, quando você vai escolher a tua profissão, claro que é bom algo que ganha dinheiro. Claro que é bom algo que você vai ter sucesso. Mas o mais importante é algo que você sinta que você está melhorando o mundo, que você está criando alguma coisa. A tua psique não vai ficar satisfeita se você ganhar muito, mas você sabe que você não está criando nada. E quando eu falo criar, pode ser em várias áreas diferentes. Pode ser criar bens materiais, pode ser ajudar pessoas, pode ser aconselhar pessoas. Mas de alguma forma, o dom do trabalho ele é o dom da criação. Então esse é o 5º ponto que eu queria falar. No judaísmo sempre se valorizou o trabalho, não apenas como uma obrigação, mas o prazer de você estar retificando e melhorando o nosso mundo. Por isso que no Gênesis, quando Deus criou, está escrito, Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou. Mas logo no 6º dia está escrito, tudo isso que Deus criou, tem uma palavrinha lá, la'asot, é para o homem fazer. Uma das maiores descobertas judaicas é que o mundo não é perfeito. Teve uma época que no mundo se acreditava que a natureza é perfeita e você não pode mexer nela. O judaísmo sempre falou não. Medicina,
tecnologia, qualquer outra área. Nós fomos colocados aqui para aperfeiçoar e melhorar essa criação. Então, de uma certa forma, o trabalho ele tem essa importância. Vamos para o ponto 6, que eu acho que interessa a todo mundo. Sucesso. Todo mundo quer ter sucesso. O que é sucesso? Essa é a grande pergunta. Muito se fala, se fizer uma aula, a cabala do sucesso, todo mundo vai querer assistir. Porque todo mundo na vida quer ter sucesso. Sucesso financeiro, sucesso em relacionamentos. Mas vamos falar hoje de sucesso em business. O que é uma pessoa ter sucesso? Já perceberam como é relativo? Se ele coloca na cabeça dele que sucesso para ele é ser bilionário, então ele pode ter ganho 100 milhões de dólares, ele não teve sucesso, porque ele não atingiu a sua meta. O grande problema é que mesmo que ele conseguir atingir a sua meta, muito provavelmente quando ele conseguir 1 bilhão de dólares, ele vai se achar pobre perante o Bill Gates e perante outras pessoas que têm muito mais. Então onde termina essa história do sucesso? Por isso o Talmud já dizia, natureza humana, quem tem 100 quer 200, quem tem 200 quer 400. Faz parte da nossa ambição. Então qual que é o ponto que nos prova que nós temos sucesso ou não? Eu gosto muito de trazer nessa hora a história que a Torá conta, uma das histórias mais interessantes da Torá, de José, em hebraico é Yosef. Vou contar em resumo. José foi vendido pelos seus irmãos e vendido para o Egito. Ele foi jogado num buraco, imagina, ele tinha 10 irmãos naquela época. Meninas, ele tinha 10 irmãos e eles, mais velhos, jogaram o menino para matá-lo num poço. Por quê? Porque eles tinham inveja, eles tinham ciúmes do José. José era mais bonito, José era mais mimadinho, ele era mais querido pelo pai, e os irmãos ficaram com muita raiva e queriam matar ele. No final, vocês devem saber o final da história, José foi resgatado, foi vendido como escravo, ficou anos como escravo na casa de um homem que chamava Potifar, lá no Egito. Depois, a mulher desse Potifar seduziu José, e o José não foi dormir com ela. Ele negou até o fim. Ela ficou com raiva dele, dedou ele para o marido, falou, ele queria me pegar e eu não deixei. José foi jogado na prisão, injustamente. Ficou 12 anos na prisão. Você poderia dizer, um cara desse, imagina no mundo de hoje, sofreu bullying dos irmãos. Tentaram matá-lo, homicídio, pelos próprios irmãos. Foi jogado injustamente na prisão, por algo que ele não fez, ao contrário, ele tentou ser ético e acabou sendo castigado por isso. Aí você vai falar, um cara desses, se não se suicidou ainda, já deve estar totalmente traumatizado, não tem futuro, sofreu abusos, não vai dar certo. Final da história, o cara virou primeiro-ministro do Egito. Depois do faraó, ele era o mais importante de todos. Como ele conseguiu isso? Ele interpretou os sonhos do faraó, tem uma história na Torá, gostaram dele, ele virou o maior businessman, realmente ele cuidava de todo o dinheiro do faraó. Muita gente fala, ó, que bonitinha a história, Deus abençoou ele no final. Eu não olho assim. Ele teve sucesso porque ele sempre foi um homem de sucesso. Vamos ver por quê. O único lugar que a Torá fala a palavra sucesso é em relação a ele. Quando ele estava escravo, 10 anos, na casa do Potifar, sabe o que a Torá fala? Tudo que o José escravo fazia, dava certo, pois ele tinha sucesso. Ele era um escravo, mas ele era um escravo de sucesso, ele era o melhor dos escravos. Aí ele foi para a prisão. Diz a Torá, tudo que ele fazia tinha sucesso. Que sucesso alguém já pode ter na prisão? Mas ele virou o chefe dos presos. 12 anos, ele foi o chefe dos presos. Em outras palavras, pessoal, quem fez o Yosef virar primeiro-ministro foi a cabeça dele. Ele sempre foi um primeiro-ministro na cabeça dele. Sabe por quê? Ele não deixava ser vítima de uma situação. E esse é o 6º ponto que eu queria trazer. Não importa o que aconteceu na tua vida, não importa quanto te sacanearam. Se foi o governo, se foi a sociedade, se foram teus pais, se foi a tua escola, se foi o diretor. Você tem 2 formas de olhar a vida. Uma é falar, eu sou vítima disso que está me acontecendo. Então, como eu vou reagir? Como eu vou lidar? Eu sou um coitado. Talvez você seja mesmo, não estou julgando a situação. Ou você pensa com uma cabeça de sucesso. Sucesso é falar o seguinte, se por algum motivo, Deus, ou a vida, se você quiser chamar, me colocou nessa situação, eu vou ser o melhor que eu posso nessa situação. É o máximo que eu posso fazer. Se eu me esforço para não ser vítima e ser protagonista da minha vida, responsável pelo que eu estou fazendo, todo o approach é outro.
No final eu vou virar primeiro-ministro. Eu vou virar. Por quê? Porque eu tenho uma cabeça que pensa grande. Eu não fico pensando quem é o culpado da minha desgraça. Sempre vão ter muitos culpados da minha desgraça. E no final é Deus. Porque é Deus que manejou tudo isso para chegar nessa situação. Então Deus não tem problema de assumir a culpa. Deus fala, eu sou o culpado. Mas se eu te coloquei aí, faz alguma coisa. Ponto número 7, e com isso eu quero finalizar. Talvez seja o mais importante. O que é ser rico? Qual é a definição de riqueza pela Torá? Você poderia dizer que riqueza é acumular bens materiais. Quanto mais eu tenho, mais rico eu estou. Vem o Talmud e fala muito interessante uma frase. Eu vou falar em hebraico e traduzir. Enashir elabedá, enani elabedá. Não há riqueza somente na cabeça. Não há pobreza, vírgula, né? Somente na cabeça. Ou seja, rico ou pobre é algo completamente mental. Vou tentar explicar como eu interpreto isso. Não quer dizer, como muita gente quer falar, então a Torá está falando que dinheiro não importa. O importante é quanto conhecimento você tem, quanta espiritualidade você tem. Não é isso que o Talmud está falando, não. O Talmud está falando de dinheiro. Mas mesmo em dinheiro, depende da tua cabeça, como você enxerga o dinheiro. Tem algumas pessoas que viram escravas do dinheiro. Se você vira escravo do teu próprio dinheiro, por mais dinheiro que você possa ter, você é um pobre. Se você não vira escravo do teu dinheiro, você já é um rico, independente de quanto você tem. Vou contar uma pequena anedota judaica que eu gosto muito. Uma vez tinha um rabino com uma barba muito grande, branca, assim. E chegou um aluno para ele na sinagoga e falou: professor, eu tenho uma pergunta que eu sempre quis te fazer, mas eu tinha vergonha. Posso fazer essa pergunta? O rabino falou: claro, você sabe que comigo é papo aberto, pode perguntar qualquer coisa. Rabino, o que o senhor faz na hora de dormir? Você coloca a barba em cima do cobertor ou você coloca a barba embaixo do cobertor? O rabino começou a rir com ele na sinagoga, falou: nunca pensei numa coisa dessas, né? Deve ser que às vezes fica em cima, às vezes fica embaixo, eu não sei. Dia seguinte, os dois voltam para a sinagoga, mesmo horário, mesmo lugar. O rabino chama: Yankele, vem aqui. E o rabino lá com olheiras assim, falou: Yankele, eu quero te matar. Falou: por quê, rabino? Você não me deixou dormir a noite inteira. Eu colocava a barba em cima do cobertor, ficava me incomodando aqui o pescoço. Eu colocava embaixo do cobertor e ficava muito quente. E eu fiquei a noite inteira e não conseguia. Os Hassidim contavam essa história para nos passar talvez uma das mensagens mais importantes para a nossa vida. Um problema só vira um problema quando você se prende nele. Quando você não está preso nele, ele vai acontecendo. Às vezes vai para cima, às vezes vai para baixo, mas ele não é uma obsessão. Quando aquilo vira uma obsessão, vira um problema. O dinheiro é a mesma coisa. Se o dinheiro ele vira o teu patrão, ele vira uma obsessão, não importa quanto você vai ter, você começa a ferrar a tua vida por causa de dinheiro. Eu conheço pessoas, e tem muitas histórias assim, que o cara